Shalom, Leculan. Bem, estaremos falando na aula de hoje sobre artigo definido em hebraico. Antes de nós iniciarmos o conteúdo em si, vamos fazer uma revisão sobre Shevá, Dagesh e preferência silábica. O Shevá mudo, aprendemos nas aulas anteriores que ele sempre vai encerrar a sílaba. Ele vai terminar, ele encerra a palavra, o Shevá mudo. E o Shevá vocálico sonoro, sempre ele iniciará a sílaba. Na sequência de dois Shevás, aprendemos que o primeiro é mudo e o segundo é vocálico. Aprendemos também ainda que se o Shevá for precedido por uma vogal breve, será mudo, será quiescente. Se ele for precedido por uma vogal longa, será vocálico, pronunciável. No tocante ao Dagesh, aprendemos que o Dagesh será Hazak quando ele não aparecer naquelas consoantes do grupo Begad e Kefat, BGD, KPT. Aprendemos ainda que o Dagesh suave sempre ele estará no começo da sílaba, no início da sílaba. E o Dagesh forte, o Dagesh Hazak, sempre será precedido por uma vogal cheia, uma vogal plena. Se o Dagesh ele aparecer nas consoantes do grupo Begad Kefat, precisamos analisar se ele está sendo precedido pelo som vocálico ou pelo som consonântico. Se ele estiver sendo precedido pelo som consonântico, pelo som de uma consoante, então ele será Dagesh lene, Dagesh suave. Se ele for precedido com um som vocálico, então será um Dagesh Hazak, um Dagesh forte. Preferência silábica. Aprendemos que uma sílaba átona, ela vai justamente, se ela for uma sílaba átona e aberta, ou seja, se ela terminar com uma vogal, então a sílaba aberta. Se ela for aberta e átona, a regra diz que ela sugere uma vogal longa. Se ela for uma sílaba tônica e aberta, sugere uma vogal breve. É justamente o contrário. Se uma sílaba aberta e átona sugere uma vogal longa, uma sílaba aberta e tônica sugere uma vogal breve. Foi justamente aquela palavra que nós colocamos como paradigma, davar. Uma sílaba fechada e átona sugere a regra uma vogal breve. Qual é o contrário desta regra? Uma sílaba fechada e tônica
sugere uma vogal longa. Muito bem. Continuando aqui, nosso início sobre artigo definido em hebraico. É uma informação inicial que precisamos, a partir desse primeiro momento, entendermos é que o artigo em hebraico ele vai atuar como um prefixo da língua portuguesa. Então é bom que nós entendamos isso. Ele sempre estará unido à palavra, nunca separado da palavra, nunca separado do substantivo ou do adjetivo. Sempre estará unido no início da palavra. Nós temos em português o chamado artigo ou artigos indefinidos. Uma, uns e umas. No hebraico, nós não temos artigos indefinidos. Nós só temos no hebraico artigos definidos, nunca indefinidos. Em hebraico não existe artigo indefinido, portanto, quando não há o artigo definido, o artigo indefinido ele pode ficar subentendido, ok? Por exemplo, nós temos a palavra Melech, rei em hebraico, não é? Essa palavrinha aqui, não é? Rei em hebraico, Melech, pode ser traduzido por um rei ou um rei. Rei ou um rei. Ele encontra-se indefinido. Não sabemos de que cidade, de que povo é este rei. Então, um rei está no caráter da indefinição. Então, sem o artigo definido, nós temos aqui vários exemplos. Temos aqui a palavra Ishá, que poderá ser traduzida por mulher ou uma mulher. Então, permanece no caráter da indefinição. Temos aqui um outro vocábulo, Melachim. Melachim pode ser traduzido como reis ou uns reis. Então pertence ainda ao caráter da indefinição, pois ele não está recebendo justamente o artigo. Mais um outro vocábulo, Nashim. Nashim pode ser traduzido como mulheres ou umas mulheres. Então permanece dentro do contexto da indefinição. A forma do artigo definido no hebraico. Qual é o elemento que mais caracteriza o artigo definido no hebraico? Qual é o elemento que mais caracteriza? É justamente a consoante Re. Então, a consoante Re é justamente o elemento que mais caracteriza um artigo definido no hebraico. Vamos aqui para esta informação. Em hebraico, o artigo definido ele não está separado da palavra como no português. Ele está ligado à palavra. Temos aqui no português o cavalo. Perceba que o artigo, né, ele está separado do substantivo cavalo. Em hebraico, o artigo definido se anexa ao princípio da palavra que define. Temos aqui a forma básica do artigo definido no hebraico. O re, vocês podem observar aqui, o re, o patar
e o dagueche Hazak na consoante posterior ao artigo. Então aqui na parte inferior do slide, você pode aqui encontrar a palavra já prefixada com o artigo definido no hebraico, ou seja, com o substantivo, né? Aqui filho, ben, sendo prefixado com o artigo. Então aqui nós temos Raben. Agora na tradução fica o filho. O substantivo filho passa a ser definido. Um outro exemplo aqui nós temos em hebraico a palavra cavalo, sus, que está aqui todo em azul, e foi justamente definida, né, pelo o artigo Ra-sus, o cavalo. Perceba aqui a forma básica do artigo definido, não é? O re, que é o elemento que mais caracteriza um artigo no hebraico, certo? Sempre será formado pela consoante re, que está aqui em vermelho, certo? O patá, que é essa vogal breve, o a, e o dagueche hazak, o dagueche forte, na consoante posterior. Então, essa é a forma básica, a forma regular do artigo definido no hebraico, que será aplicado para as consoantes não guturais. Então é preciso que você tenha de memória as chamadas consoantes guturais, que é justamente o aleph, o ain, o re, rete e ocasionalmente o resh. Ele também pode atuar como uma gutural. Então nessas consoantes, tá certo? Há regras específicas. Para as chamadas não guturais, a forma regular, a forma básica do artigo definido é justamente essa regra aqui, olha, essa forma aqui. Re, patá e o dagueche hazak. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Então, ainda na formação do artigo, o artigo definido, né? Ele está composto de 3 elementos. Então, primeiro elemento, a consoante re. Segundo elemento, a vogal breve patá. E o terceiro elemento, o dagueche forte, o dagueche hazak, que vai justamente geminar. Quando falarmos em geminar, estamos falando em uma duplicação da consoante. Então, que passa a geminar a primeira consoante da palavra após o artigo, ok? Então essa aqui é a forma básica do artigo, né, definido em hebraico. Temos aqui um exemplo, né? Ramai. Ramai significa as águas em hebraico. Perceba que a palavra mai, que está em azul, ela vai iniciar, ou ela inicia com uma consoante não gutural, que é justamente o mem. Mem não faz parte do grupo das chamadas guturais. Lembrando que as guturais, não é, são justamente as consoantes aleph, ain, re, rete e ocasionalmente o resh, ok? Então o mem não é uma consoante gutural. Então ele será prefixado pelo artigo, né, na sua forma básica, que é o re, patá e o dagueche hazak, que irá geminar o mem, a consoante que inicia a palavra água em hebraico. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui.
Aqui nós temos no slides, né? Sem o artigo definido, que está aqui à esquerda, nós temos uma criança em definição, porque nós não sabemos qual dessas três, né, crianças em que o narrador, que o orador está fazendo menção. Já aqui à sua direita, você tem a setinha, né, que está identificando qual é a criança. Então aqui, essa criança passa a ser definida. A criança. Então o artigo aqui, não é? A está definindo o substantivo criança. Ok? Muito bem. Continuando, não é? Mais uma vez aqui. Nós temos sem artigo a palavra rei, Melech. Então ele pode ser traduzido por um rei ou um rei, indefinido. E agora com artigo definido. Nós temos aqui o re, patá e o dagesh hazak na consoante, não é? Que vem logo após o artigo. Então, Hamelech. Hamelech poderá ser traduzido por o rei. Agora, esse rei não é um rei qualquer. Ele está sendo definido pelo artigo. Então, é o rei. O rei de Erudá. O rei de Jerusalém. Não é? O rei David. Tem que estar sendo definido. Então, a formação básica, mais uma vez, do artigo, re, patá, e o dagesh, hazak, na consoante, após o artigo. Temos, mais uma vez, aqui aqueles exemplos que foram mencionados anteriormente, né? Raben e Rassus. Temos aqui palavras sem o artigo definido, que é lev, coração, ou um coração. E agora sendo definido, não é? Nós temos Halev. Agora passa a ser o coração. O coração. Boker, que é manhã, agora sendo definida pelo artigo, nós temos Raboker. Perceba que na palavra coração, o substantivo ele inicia com a consoante lamed. E o lamed, ele não faz parte do grupo do que nós denominamos de guturais. Mais uma vez, são Aleph, Ain, Re, Rete e ocasionalmente Uresh. Então, se o lamed ele não faz parte das guturais, ele será prefixado com o artigo definido na sua forma regular. Re, patá e dagesh, hazak. Da mesmo modo, a palavra boker. O bet também não faz parte do que nós chamamos de consoantes guturais. Então ele será prefixado pela forma regular do artigo definido no hebraico. Ra, boker. Re, patá e o dagesh hazak, que está destacado em vermelho. Amanhã. Então, o que nós estamos percebendo até agora? Que no português nós temos o artigo o para substantivos ou adjetivos masculinos e a para substantivo ou adjetivo feminino. No hebraico nós não temos uma forma
para o artigo feminino, o substantivo feminino e adjetivo feminino, ou substantivo feminino ou adjetivo feminino. Nós não temos formas diferentes. A mesma forma gráfica que é utilizada para os substantivos, sendo eles masculinos ou femininos, ou adjetivos, não é? Trata-se da mesma forma gráfica. O que vai definir se é masculino ou feminino é justamente o próprio substantivo ou o próprio adjetivo. E se nós não tivermos condições de identificarmos o gênero em virtude de ser um substantivo ou adjetivo irregular, nós temos que partir para o contexto. Então repare que na palavra mele e leve, né, não está com dagueche, mas quando ele for prefixado com artigo definido, é necessário colocar o dagueche hazak, certo? Da mesma forma a palavra boker, ela já possui, não é, o dagueche, já possui, só que esse dagueche é o dagueche suave, dagueche lene, mas ao ser prefixado pelo artigo definido, esse dagueche lene, suave, ele transforma-se no dagueche forte, dagueche hazak. Quando é que o artigo vai sofrer, né? Não sofre alterações, né? Ele não sofre alterações diante das consoantes não guturais, certo? Ramele, Ramelha, que é a rainha, o rei. Aquilo que nós falamos, não existe uma forma diferente de nós escrevermos o artigo no hebraico, uma forma para o feminino, outra forma para o masculino, não é? A forma de escrever no hebraico é uma forma única, ok? Ramelachim, os reis, e Ramalchut, as rainhas. Então, no primeiro exemplo, como no último aqui, no segundo, né? Perceba que o re, patá e o dagueche serve para essa forma regular para o substantivo reis, que está no masculino, bem como para malachut, que de respeito a rainhas, né, substantivo rainhas, se escreve da mesma forma, re, patá e o dagueche forte, que está sendo destacado em vermelho, certo? A primeira regra aqui do artigo, né, o re, patá e o dagueche hazak, de respeito às palavras cujas consoantes iniciam com consoantes que não são guturais. Então essa forma aqui ela é justamente aplicada para as consoantes que não são guturais, certo? Aqui nós temos a palavra sem artigo, né? Do seu lado direito, iade é mão, uma mão está indefinida, e agora sendo definida nós temos raiade é a mão. Perceba que o iode, que é a consoante que inicia o substantivo iade, também não faz parte do que nós chamamos de consoantes guturais. Dessa forma, ele será o substantivo ele será prefixado com a regra regular básica do artigo definido. Re, patá e o dagueche hazak, dagueche forte. Outro exemplo, nós temos a palavra kol. Kol significa uma voz ou voz. E perceba também que a letra, né, o kof, também não faz parte das chamadas guturais. Portanto, ele também será prefixado com o artigo na sua forma regular, sua forma básica.
Repatá e o Dagesh Hazak. Agora nós temos Hakol. Hakol é a voz. Está sendo então justamente definida. Agora nós temos a primeira regra, né? É a mudança que vai ocorrer no artigo em virtude de estarmos diante aqui ainda, perdão, é a continuação, não é? A continuação ainda da regra regular, que é o Repatá e Dagesh Hazak. Nós temos, sem o artigo ainda, a palavra Shem. Shem significa nome, ou nome no hebraico. E agora sendo prefixado, nós temos Hashem. Hashem é o nome, é a forma que comumente os judeus eles se dirigem a Deus, né? Eles não procuram pronunciar o nome de Deus. Então, por uma questão de reverência e respeito, eles pronunciam Hashem. Hashem. Então, o nome. Perceba também que o Shin não faz parte do grupo das chamadas consoantes guturais. Portanto, a palavra que inicia com o Shin, será prefixada com o artigo na sua forma básica, regular. Repatá e o Dagesh Hazak. Agora sim, vamos para a segunda regra do artigo definido, quando ele vai sofrer uma alteração. Embora sofrendo alteração, a consoante Re ela permanece aqui na constituição do artigo definido. O que vai ser aqui mudado é justamente o patá, que desaparece, sendo alongado para o kametz, certo? Para o kametz, e o Dagesh Hazak também desaparece. Então agora permanece o Re, a vogal patá, ela é alongada para o kametz, e o Dagesh ele desaparece. Por que que isso acontece? Porque as letras que estão destacadas em azul, não é? Aqui essas consoantes, o Aleph, o Ain e o Resh, são guturais fracas, não suportam uma geminação. Para tanto, como uma espécie de extensão compensatória defendida pelo Futato na gramática Introdução ao Hebraico Bíblico, ele defende que justamente para compensar essa falta dessa geminação, então o patá ele é alongado para o kametz gadol. E se também nós formos partir para a questão da preferência silábica, que nós falamos em aulas anteriores, não é? Vamos partir aqui, não é? Por exemplo, para a palavra Eretz. Ao ser prefixada com artigo definido, nós temos aqui sem o artigo uma terra, mas ao ser prefixada, né, ela inicia com a gutural, e a gutural ela não pode receber o Dagesh, nem o Lene, nem o Dagesh Hazak, né? Ela não recebe a gutural. Dessa forma, o patá é alongado para o kametz gadol. Na preferência silábica, uma sílaba aberta e átona sugere uma vogal longa. Por isso que aqui também está alongando para o kametz gadol, tá certo? E a palavra Eretz, o segol, também nesse caso, que é um caso
atípico é alongado para o Kametz Gadol. Então aqui agora nós temos a expressão Haaretz. Haaretz é a terra. Passa agora a ser definida, não é? A terra. Seguindo ainda a mesma regra, temos aqui um outro exemplo, que é a palavra ir, a palavra cidade, uma cidade em hebraico. Ela começa com a gutural, que não pode ser geminada, e ao ser prefixada por um artigo definido, onde o patá foi alongado para o kametz gadol. Aqui nós temos agora Ra'ir. Ra'ir é agora a cidade, e não uma cidade qualquer. Agora é a cidade. Sem artigo nós temos aqui a palavra roshi, e faz parte do grupo das consoantes culturais. Não pode ser justamente geminada. Agora, ao receber o artigo, nós temos Roshi, a cabeça. A cabeça. A terceira regra, não é? Ainda permanece diante das chamadas guturais. Guturais. Então, nós temos agora o re, a consoante, né? Re do artigo, que é o elemento que mais caracteriza o artigo definido no hebraico, permanece. E agora a vogal do artigo passa a ser justamente agora o re. Não é? O consoante re recebe agora no lugar do dagesh, a consoante recebe agora no lugar do patá, melhor dizendo, do patá, ou do kametz gadol, o segol, certo? Segol. Ok? Então nós temos aqui uma palavra sem artigo. Raham. Raham é um sábio. E agora, recebendo o artigo definido, não é? Agora nós temos Re-Raham, o sábio. E ainda nessa regra também, nós não temos mais a presença do dagesh. Não temos a presença do dagesh, ok? Temos aqui a palavra, o substantivo afar, significa pó ou um pó. E agora sendo definido, não é? Nós temos re-afar. Re-afar é o pó. Temos então aqui a quarta regra. É preciso tomarmos bastante cuidado para não confundirmos esta quarta regra com a primeira, que é o repatá e o dagesh hazak. Nesta regra nós não temos o dagesh hazak na consoante subsequente, e ela será utilizada, não é? Para as palavras que iniciem com o iode, com shevá, e o mem com shevá, certo? Vai se utilizar esta regra. E diante também do rete e do re. Ok? Então, temos aqui uma palavra sem o artigo definido, né? Reichal, um templo. E agora, com o artigo definido, nós temos Ha-Reichal, o templo. Um outro exemplo aqui, nós temos a palavra Herev, uma espada. E agora, sendo definida, nós temos Ha-Herev, a espada. Está sendo definida. Não há o artigo, não há
o Dagesh Hazak, melhor dizendo. Re, patá, apenas, só o re e o patá. Alguns gramáticos defendem, não é, que o re e o ret, aqui nesse caso, que é um gutural, o que são guturais, e que não pode receber justamente o Dagesh Hazak por serem consoantes guturais fracas, não suportam, não é? Quando nós colocamos o artigo, prefixamos as palavras que iniciam com o re e o rete, acontece aqui uma duplicação que eles chamam virtual. Por isso que não coloca o Dagesh também, não é? Temos aqui a palavra rio, né? Ior, Ieor, um rio indefinido. E agora com o artigo definido, perceba que o Shevá, pela regra do Shevá, ele está sendo precedido por uma vogal breve do artigo, né? Então ele torna-se agora mudo. Agora nós pronunciamos Rayor, o rio, e passa a ser definido. Sem artigo, nós temos o substantivo, né? Eladim, crianças, umas crianças. Agora, com o artigo definido, nós temos Hailadim, as crianças. Perceba que o Shevá de Eladim, pela regra, né? Ele torna-se mudo. Então você não vai mais pronunciá-lo. E sim passa, né, a ser Hailadim. Sem artigo nós temos aqui a palavra, né, mislar. E agora com o artigo, né, remislar. Vamos lá. Messilar, melhor dizendo, messilar. E agora com o artigo definido nós temos Hamsilar. Então o Shevá torna-se mudo. Temos aqui a expressão, não é? Beit Hamele, a casa do rei. Beit Hamele, a casa do rei. Definido. Temos aqui alguns textos, né? Que vai justamente aparecer, né, o artigo definido, né? Vai Aas, Moshe, Nehashi, Nehoshet, Vaisimerhu, Al, Hanes, Ve, Raya, Im, Nassar. Temos agora um artigo, né, na palavra Hanash. Hanash, aqui aparece, não é, o artigo definido aqui em Hanash, certo? Vamos observar se temos mais outro artigo, né? Etish Verrivete, El Nehashi. Agora nós temos outro artigo, né? Hanehoshet. Temos então agora outro artigo. Vaiha. Ok? Números capítulo 21, versículo 9. De acordo com
o Paulo Mendes, os nomes próprios e títulos dispensam o artigo definido, conservando a ideia de definido. Ok? Lehitraot. Shalom, 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 shalom.